Olá pessoal, estamos aqui na nossa aula de número 8, ok? Nossa 8ª aula aqui do nosso módulo de língua portuguesa e trataremos hoje um tema muito importante para concurso. Galera, existem bancas examinadoras no Brasil que tratam muito sobre essa temática na morfologia. Lembrando a você que nós estamos ainda no estudo da morfologia, tá bom? E hoje nós começaremos a entender a classe 2 verbos. E é claro, falar em verbo para você, aluno, muitos às vezes se assustam, né? Tem aquele medo, porque durante o ensino regular muitas vezes teve deficiências quanto a essa temática. Mas é importante que você, aluno, saiba que este tema é um tema muito visado em concurso. Exemplo clássico de banca que sempre vai cobrar verbos é a banca Fundação Carlos Chagas, né? Não existe prova da FCC que ela não cobre o tema verbo. Agora, quando eu falo em verbo, o aluno deve lembrar que existem vários pontos relacionados à classe dos verbos. Por isso que a gente vai gastar aqui um total de 3 aulas só para a gente poder trabalhar a classe gramatical dos verbos. A gente vai ter que entender o que é flexão de modo verbal, conjugação, tempos e modos, a questão de correlação verbal, vozes do verbo, formas nominais do verbo. Então tudo isso é muito importante e relevante aqui no estudo da classe dos verbos. Por isso, hoje, nós vamos começar a entender essa classe gramatical e é importante eu mostrar para você inicialmente, pessoal, o que cada coisa representa, por que é relevante cada um desses assuntos, tá? E a gente vai começar hoje apresentando aquele básico do verbo para que você possa entender o que é uma conjugação, o que é tempo, o que é modo verbal. Mas antes de tudo, a gente precisa entender o que é a classe dos verbos, o que representa a classe dos verbos na língua portuguesa. Ó, a gente fala assim, verbo ele expressa um fato, um acontecimento. Então o verbo ele vai expressar um fato e um acontecimento, o que se passa com os seres ou em torno deles, ou em torno dos seres, tá? Então, ó, o verbo, ele expressa, no caso, ele vai expressar um fato, ele vai expressar um acontecimento que pode se passar com os seres ou em torno dos seres, tudo bem? Agora, lembre-se que quando eu falo em verbo, né, existem várias denominações dentro de verbo. Eu preciso entender o que se trata de conjugação verbal, o que é o tempo, o que é o modo. E você lembra que nas nossas aulas anteriores aqui, acredito que foi a nossa aula de número 3, onde nós trabalhamos aqui neste módulo, pessoal, aquela relação de estrutura da palavra. E eu falei para você assim, galera, as palavras ou elas são um nome, ou elas são um verbo, ou elas serão estruturas verbais ou estruturas nominais, lembra? Aí eu lembro que eu apresentei para você um esqueleto das estruturas verbais. Aí eu falei assim, ó, toda palavra cuja a estrutura, ó, cuja estrutura for, no caso, uma estrutura verbal, ó, estrutura verbal, eu falei para você assim, galera, eu tenho que ter radical, lembra que eu falei que toda palavra tem radical, não existe palavra sem radical. Então, radical mais, ó, a vogal temática, lembra? A gente apresentou a vogal temática para você. Aí eu falei, após a vogal temática vem quem? Após a vogal temática vem a desinência, ó. Vem a desinência, mais desinência modo temporal, mais desinência número pessoal. Então você lembra que naquela aula lá da estrutura da palavra, eu te apresentei essa estrutura de uma palavra verbal. Eu disse, a grande maioria das palavras cuja estrutura seja verbal, você vai ter a constituição do radical, vogal temática, desinência modo temporal e número pessoal. Aí você lembra que eu falei para vocês assim, galera, cada morfema desse, cada constituinte da palavra, cada elemento mórfico desse, ele tem uma finalidade, ele tem uma função na classe dos verbos. E é isso que eu vou te mostrar na aula de hoje.
a gente vai perceber que, lembra que eu falei assim, ó, a vogal temática, ela vai definir a conjugação do verbo. E em muitas provas, é claro, em algumas provas, né, a banca vai te perguntar primeira, segunda, terceira conjugação, aí você vai lembrar quem é que define a conjugação verbal. Então, ó, lembra que eu falei para vocês, quem vai definir a conjugação, ó, quem definirá a conjugação do verbo é a vogal temática. Então, a vogal temática é que vai definir a conjugação verbal. Então, falar em conjugação verbal, basta analisarmos o quê? A vogal temática. E lembra que eu falei para você que a vogal temática de verbos eu tenho, ó, vogal temática A, vogal temática E, ó, eu tenho vogal temática A, eu tenho vogal temática E e eu tenho vogal temática I. E essa vogal temática é que vai determinar a que conjugação o meu verbo ele vai pertencer. Se ele é um verbo de primeira, segunda ou terceira conjugação. Então, é claro, se eu tenho vogal temática A, o meu verbo vai ser um verbo de primeira conjugação. Se eu tenho vogal temática E, o meu verbo vai ser um verbo de segunda conjugação, tá bom? Então, vogal temática E é um verbo de segunda conjugação. E vogal temática I vai marcar um verbo de terceira. Eu até coloquei lá no material, ó, alguns exemplos para você. Vamos ver aqui, ó, para a gente ter uma olhada, ó. Eu falei aqui, ó, a conjugação verbal, ela vai ser determinada, ó, a conjugação verbal vai ser determinada pela vogal temática, como eu falei para você, ó. Vogal temática A vai determinar o quê? Um verbo de primeira conjugação. Vogal temática E vai determinar um verbo de segunda e vogal temática I um verbo de terceira. É só você lembrar, aluno, da estrutura da palavra. Você, candidato a concurso, deve lembrar. Como que eu vou determinar a conjugação de um verbo? É só lembrar. Após o radical vem quem na estrutura? Como eu apresentei aqui, ó. Após o radical vem a vogal temática. Então, identifiquei o radical, após ele, qual é o elemento mórfico que deve vir? A vogal temática. E é ela que vai determinar a conjugação do meu verbo. Tudo bem? Aí eu coloquei exemplos aqui, ó, né? Ó. Eu coloquei, ó, no caso, não coloquei exemplos aqui no material, mas eu vou elencar aqui para você alguns exemplos. Vamos lá, ó. Vogal de primeira conjugação. Eu não falei que é o A? Se eu pego o verbo aqui, ó, exemplo, vamos dar exemplos, ó. O verbo amar, ó, é um verbo cuja vogal temática é A, ó, primeira conjugação, né? O verbo comprar, ó, são verbos de primeira conjugação, tudo bem? Porque a vogal temática é A. Agora, eu quero saber verbos de segunda conjugação, ó. O ver é um verbo de segunda conjugação. Olha a vogal temática E. O antever também é um verbo de segunda conjugação. Por quê? Vogal temática E, tá bom? O prover também é um verbo cuja vogal temática E, segunda conjugação. E terceira conjugação, ó. De terceira conjugação eu tenho a vogal temática I, né? Ó, de terceira conjugação. Eu tenho lá o verbo provir, ó. É um verbo, olha a vogal temática I, um verbo de terceira conjugação. Ou eu tenho o verbo vir, ó. Ou então o verbo vir, vogal temática I vai ser um verbo de terceira conjugação. Tudo bem? Então, para você não esquecer, o que eu falei para você? Eu vou definir a conjugação de um verbo pela vogal temática. Se a vogal temática for A, primeira, como amar e comprar, tá? Se for a vogal temática E, é de segunda conjugação verbo, ver, prover e antever. E se a vogal temática for I, vai ser um verbo de terceira conjugação, assim como provir e vir são verbos de terceira conjugação. Então, quem determina a conjugação é a vogal temática. Aí você vai falar, professor, mas e aqueles verbos que eu não tenho vogal temática A e I? Eu tenho vogal temática O, como os verbos por, né? No caso, e seus derivados, né? Aí, no caso, meu amigo, o verbo por
e cognatus. Quando eu falo cognatus para você, para quem esqueceu o que é uma palavra cognata, é a palavra derivada, tá bom? Então, o verbo pôr e todos os seus derivados, os cognatos, como depor, compor, expor, repor e todos os outros, ele vai se enquadrar. Aí você vai falar, professor, a vogal temática é O. Só que o senhor falou que não tem vogal temática O, é A, E e I. E aí, o que eu faço? Meu amigo, aí nesse caso é uma exceção. Os verbos pôr e todos os seus derivados, os cognatos, a gramática, ela verbaliza, né, ela declara que ele vai passar a ser considerado como um verbo de segunda conjugação, até pela própria derivação do verbo, tá? Pela própria derivação dele vem de poer, né? Uma questão etimológica. Então, por isso, se ele vem de poer, né? Então, ele fala que ali a vogal temática originária etimológica é o E. Então, por isso que ele enquadra o pôr e cognatos como verbos de segunda conjugação. Tudo bem? Aí você vai falar assim, professor, mas não é só a conjugação que vai me interessar numa questão de verbos, né? Às vezes há necessidade de eu identificar o modo, o tempo do verbo. É isso aí, meu amigo. E é claro que vai ser muito importante você saber definir isso. E o que eu falei para você agora? Quem é que vai determinar o modo e o tempo do verbo? Ó, eu tenho que lembrar com você, aluno, que existe a desinência, ó, a desinência, que é um elemento morfo que nós chamamos de desinência modo temporal. Aí você vai falar, professor, essa desinência modo temporal, pelo que o senhor colocou aí no quadro e pelo que nós já estudamos na aula 3, eu lembro que o senhor falou que aqui, ó, a desinência modo temporal, ó, ela vem após a vogal temática. Então tem o radical, que toda palavra deve ter, é uma obrigação, toda palavra tem radical, não existe palavra na língua, seja verbo ou nome, sem radical. Então tem o radical. Após o radical vem quem? A vogal temática, que vai determinar o quê? A conjugação do verbo, tá? Após a vogal temática vem quem? A nossa desinência. A desinência que nós nos preocupamos. Que desinência é essa, ó? Aí você vai falar DMT, professor. Que DMT é esse, ó? Esse DMT que eu tô te apresentando aqui, ó, é a desinência modo temporal. Aí você vai falar, eu posso tirar como conclusão, professor, que essa desinência, ela vai determinar o modo verbal e o tempo que esse verbo está sendo conjugado? É claro, meu amigo, isso é muito importante. Sabe por que eu falo em que é importante? Isso é importante porque em muitas questões da FCC, isso é clássico na prova da FCC, a gente vai ver aqui com você, ela geralmente pergunta assim para você. Ela faz dois tipos de questões atreladas a tempos e modos verbais, tá? Questão muito clássica em provas de tribunais, ou até em provas mesmo que ela fez de fiscal do ISS ano passado, 2012, ela também fez uma questão do tipo, tá? O que ela tem feito? Ela coloca assim, geralmente, uma frase, ela sublinha o verbo e ela pede assim para o aluno, assinale a alternativa abaixo que contenha um verbo que tenha o mesmo tempo e modo do verbo grifado acima. Aqui que eu não tenho que fazer, opa, eu tenho que ir lá, eu identifico o modo e o tempo do verbo e vou encontrar abaixo uma alternativa que tenha o mesmo tempo e modo do verbo grifado acima. Agora, a dica que eu falo para o aluno, para ele identificar o tempo e o modo verbal corretamente, basta ele ir onde, galera? Na desinência modo temporal, porque é essa desinência que vai determinar o tempo e o modo do verbo. Só que a FCC não faz apenas esse tipo de questão. Ela também tem feito uma questão muito própria, tá? Que é uma questão de cobrar, aí a CESP também já faz questões muito comuns quanto a isso, que é a semântica dos tempos e modos verbais. Aí você vai me perguntar e vai falar assim, professor, como assim semântica dos tempos e modos? Ela vai perguntar para você qual é o significado, qual é o sentido que aquele tempo e aquele modo verbal traduz no texto. Ela vai perguntar para você, o verbo sublinhado acima denota uma ideia de, ela coloca a letra A,
fato iniciado no passado e já concluído. Você vai lembrar, opa, peraí, qual é o tempo e modo verbal que determina um fato iniciado no passado e já concluído? Ou então ela fala assim, aquilo que pode ocorrer no futuro. Aí peraí, que a ação verbal é aquela que pode ocorrer no futuro. Pode ocorrer, não há uma obrigatoriedade. Então, por isso é importante o aluno, além de saber identificar o tempo e o modo verbal, ele saber também a semântica do tempo e do modo. Qual é o sentido que esse tempo e modo verbal, ele vai traduzir dentro do texto. Isso é muito importante numa questão. E não só, como eu disse, a FCC faz esse tipo de questão. A CESP também. E é claro, gente, quando eu falo FCC e CESP, é que eu estou tratando as grandes bancas a nível de Brasil, né, pessoal? É claro que você vai falar, professor, mas eu tenho a Sesgran Rio, eu tenho essas outras bancas menores como Cetro, Consulpan, a OCP, Cetro Concurso. Eu não falo delas porque, claro, pessoal, se eu estou tratando aqui de CESP e FCC, o resto você vai saber trabalhar tranquilamente, tá bom? Então vamos lá, ó. Só que antes de você entender a questão da desinência, eu preciso mostrar para você quais são os modos verbais, quais são os tempos verbais. Então vamos lembrar aqui comigo? Vamos lá. Ó. Eu primeiro apresento para você o que é o modo, né? A gente falou que a conjugação verbal, né? Como que o verbo ele pode ser conjugado. Agora nós veremos a questão do modo. Quantos modos um verbo pode ser escrito na língua? Eu coloquei aqui, ó. Eu tenho um total de 3 modos verbais. Eu tenho o modo indicativo, eu tenho o modo subjuntivo e eu tenho o modo, ó, indicativo, subjuntivo e imperativo. Aí você fala assim, professor, a banca, no caso a FCC, a CESP, a ESAF, elas podem me cobrar apenas uma questão modal, uma questão de modo? Pode. Eu já vi em provas aí da CESP mesmo, tá? No último concurso do MPU em 2010, ela fez uma questão que ela falava lá, as escolhas lexicais do autor quanto ao uso dos verbos denotam uma relação hipotética. E o aluno veria claramente que somente pela questão do modo verbal, ele tinha como determinar se aquilo era uma relação hipotética ou não. Então, muitas vezes você vai matar uma questão só pela questão do modo verbal, tá bom? Então, vamos lá. Eu falei para você que a conjugação é determinada pela vogal temática. E o tempo e o modo do verbo vai ser determinado pela desinência modo temporal. Só que antes de nos preocuparmos com a desinência, eu preciso primeiro mostrar para você quais são os modos, o que cada modo verbal representa na língua. Então vamos lá. Eu falei para você que existem 3 modos, o modo indicativo, o modo subjuntivo e o modo imperativo. Aí o que você precisa entender, professor? Então eu posso anotar aqui no meu caderno que toda vez que eu tiver um verbo conjugado, um tempo verbal conjugado no modo indicativo, ele vai, na verdade, traduzir essa significação a fatos verossímeis ou tidos como tais. Isso, meu amigo. Então, o modo indicativo, ele vai indicar uma certeza de acontecimento, que aquele fato é um fato real, é um fato verdadeiro, é um fato verossímil ou tido como tal. Então, toda vez que você tiver um modo indicativo, você vai ter essa significação para aquele tempo verbal. Ele vai indicar uma certeza de que aquilo vai ocorrer, é um fato verossímil, concreto, real, tá bom? Enquanto que no aí eu coloquei alguns exemplos para você aqui, ó. Canto, cantei, cantava e cantarei. Perceba que aqui eu coloquei, ó, canto presente, a gente vai ver isso, né? Presente do indicativo, cantei pretérito perfeito do indicativo, cantava imperfeito e cantarei futuro do presente. Todos esses tempos verbais vão denotar fatos verossímeis, fatos reais, tá bom? Aí você fala assim, professor, só que além do indicativo, eu tenho também o subjuntivo, não tenho? Vamos lá, ó. Subjuntivo. Enquanto que o indicativo, ele vai marcar um fato verossímil, real, um fato tido como tal, o subjuntivo não. Ele já vai me indicar uma relação de possibilidade. Ele vai me indicar um fato muitas vezes incerto, um fato possível, um fato duvidoso,
um fato muitas vezes hipotético. E é isso que o modo subjuntivo, quando você tem um verbo conjugado, um tempo verbal conjugado no modo subjuntivo, ele vai marcar essa relação hipotética, incerta. Eu coloquei exemplos aqui, ó. Talvez cante, no caso usando o presente, né, do subjuntivo, e se cantasse, marcando ali para você o pretérito imperfeito do subjuntivo, tá bom? E por último aqui, eu coloquei para você o modo imperativo. E a gente sempre aprende que o modo imperativo, né, é aquele modo verbal, galera, enquanto que o indicativo indica um fato verossímil, certeza de acontecimento real, concreto, o subjuntivo vai indicar um fato hipotético, incerto, duvidoso. O imperativo, ele já vai denotar um significado que pode indicar um conselho, pode indicar uma ordem, um pedido ou até uma recomendação a esse leitor, tá? A esse, no caso, a esse interlocutor. Então, no caso aqui, quando eu coloquei o verbo cantai, eu tenho aí a questão do modo imperativo. Aí o que eu faço aqui, galera? Eu trago para você uma questão até para que você possa perceber como que isso pode aparecer numa prova. Ó, eu trouxe uma questãozinha da prova da CESP, tá bom? Onde a gente vai perceber essa relação aí, ó, foi na prova da ABIN 2010, o último concurso realizado para a ABIN, né, para agente de inteligência, que foi a banca CESP-UNB, né? O último concurso foi em 2010. Ela colocou assim, ó, ela dava um texto, e é isso que eu falei para você que ela pode fazer numa prova, ó. O atendimento às demandas de mobilidade evidencia a necessidade de controle do processo de expansão urbana, propugnando pelo desenvolvimento de cidades mais adensadas, em cujo território haja melhor distribuição das funções. Aí a CESP pega um trecho do texto, aí ela fala assim, no trecho, haja melhor distribuição das funções. Linhas 3 e 4, como a gente viu aqui, ó, esse finalzinho aqui do texto, ó. Peraí, ó. Esse finalzinho aqui do texto, ó. Haja melhor distribuição das funções. Ela falou assim, nesse trecho, o emprego do modo subjuntivo na forma verbal indica possibilidade, hipótese e não a certeza de ocorrência de melhor distribuição de funções. Então, o que eu falo para o aluno nesse caso aqui, nesse contexto aqui? A primeira coisa que ele tinha que fazer é qual é o tempo verbal que eu tenho aqui. Né? A primeira coisa que ele tinha que fazer. Qual é o modo verbal que eu tenho aqui? Ó? Haja. Né? Ó, eu tenho, é o verbo haver. Esse haja aqui não é o verbo haver no presente do subjuntivo. Eu tenho aqui o haver, ó, no presente do subjuntivo. Então, se eu tenho o modo subjuntivo, a gente vai ver daqui a pouquinho isso aqui, como marcar. Lembre que eu falei para você, para marcar tempo e modo verbal é pela desinência, que a gente vai ver agora, tá? Então, no caso ali, ó, haja marca o presente do subjuntivo e por ser subjuntivo, o que eu falei para você? Todo o tempo verbal no modo subjuntivo, ele vai indicar o quê? Uma possibilidade, uma hipótese e não a certeza da ocorrência. Então, item o quê? Item verdadeiro. Então, era só o aluno ter esse conhecimento. Sabe identificar o modo verbal. Que modo é esse? É subjuntivo? Subjuntivo indica uma hipótese, uma possibilidade. Então, verdadeiro. Ele vai indicar uma hipótese e não a certeza da ocorrência. Tudo bem? Então, cuidado com essa análise. Veja que nessa questão, houve só a necessidade do aluno identificar o modo verbal, tá? Aí você fala assim, professor, mas é importante que eu saiba identificar também a questão do tempo, né? Porque, como o senhor falou, ela pode me cobrar essa questão do tempo e o modo verbal. Com certeza. Por isso que agora, a nossa preocupação, nós vamos nos voltar agora, ainda tratando sobre essa questão, mas nós veremos agora o tempo, tá bom? Nós veremos agora o tempo verbal. Então, ó, nós vimos a conjugação, e eu falei para você que na conjugação, quem determina é a vogal temática, né? A conjugação do verbo. Aí eu falei, quem vai determinar o modo e o tempo verbal? Eu apresentei para você que o modo, ó, existem quantos modos na língua portuguesa? Eu apresentei para você, ó,
eu tenho o indicativo, né? Aí eu falei que todo verbo no modo indicativo vai marcar o quê? A certeza de acontecimento, um fato verossímil. Aí eu falei, eu tenho um outro modo verbal também, que é o subjuntivo. Aí eu falei, todo verbo no modo subjuntivo vai marcar o quê? Um fato hipotético, incerto, duvidoso, uma possibilidade de acontecimento, tá? E eu te apresentei o terceiro modo verbal, que é o imperativo. E eu falei o que para você a respeito do modo imperativo? Eu falei, todo verbo no modo imperativo, ele vai marcar uma ordem, ele vai marcar um pedido, uma recomendação ou até mesmo um conselho a esse interlocutor. Tudo bem? Aí eu vou te apresentar agora quais são os tempos. Aí você vai falar, professor, o senhor não disse que quem vai determinar o modo e o tempo do verbo não é a desinência modo temporal que vem logo após a vogal temática? Isso aí, meu amigo, é ela que vai determinar o tempo e o modo do verbo. Mas eu preciso lembrar com você que tempos verbais são esses. Vamos lembrar aqui, ó. Eu tenho 3 tempos verbais. Eu tenho o presente, ó. Então eu posso ter um verbo no presente. Eu posso ter um verbo no pretérito, que é o famoso passado, não é isso? E eu posso ter um verbo no futuro. Aí você vai falar, professor, então na verdade eu tenho 3 modos e eu tenho 3 tempos verbais, isso, presente, pretérito e futuro, tá? Claro que agora eu vou tratar com você relacionando o indicativo e o subjuntivo, porque o imperativo tem 2 tempos bem clássicos, né? O afirmativo e o negativo, tá? Lembrando até que o imperativo só existe o tempo no presente, tá bom? O imperativo afirmativo, tanto o afirmativo como o negativo, eles só marcam o tempo no presente, tá bom? Mas quantos tempos verbais nós temos na gramática? Eu tenho, ó, o presente, eu tenho o pretérito e eu tenho o futuro. Aí você pode parar e pensar, professor, mas eu me lembro que existe o presente do indicativo, o presente para o subjuntivo, existe o pretérito para o indicativo e para o subjuntivo, existe o futuro para o indicativo e para o subjuntivo. Meu amigo, e aquilo que eu falei para você, quem vai determinar, muitas vezes, rapidamente numa questão, porque às vezes o aluno, ele precisa responder a questão com mais rapidez. Então quem é que vai determinar isso mais facilmente numa prova, meu amigo? Não tem como errar. É a desinência modo temporal. É ela que vai marcar o tempo e o modo rapidamente no texto. Então por isso você tem que se preocupar com essa desinência. Eu vou mostrar para você a desinência de cada um deles. Só que não só a desinência. Eu vou te apresentar também uma coisa importante, que é a relação de significado que esse tempo e modo verbal vai produzir quando inserido em um texto. Isso também vai ser muito importante. Por isso que você deve ter esse cuidado, tá bom? Atentar-se para essa relação de que a presença desse verbo vai traduzir uma significação nesse contexto, tá bom? Então vamos lá, ó. Aí você vai falar, professor, no modo indicativo, quais são os tempos que eu tenho? A gente vai tentar dividir isso, galera, no modo indicativo e no modo subjuntivo para a gente poder entender esse universo, tá bom? Então vamos lá, ó. Eu coloquei aqui para você, ó, eu tenho no modo indicativo. O que eu tenho aqui no modo indicativo? Vamos lá, ó. No modo indicativo eu tenho, isso é indicativo, tá bom? Ó. Eu tenho o presente, eu tenho o pretérito e eu tenho o futuro. Como eu falei para você, eu tenho os 3 tempos verbais, tanto no indicativo quanto no subjuntivo. Então, no modo indicativo, que indica um fato certo, verossímil, eu tenho os 3 tempos verbais: presente, pretérito e futuro. No subjuntivo, que indica um fato hipotético, duvidoso, eu também terei os 3 tempos verbais: presente, pretérito e futuro. Então vamos lá, ó. Estou primeiro trabalhando o modo indicativo. No presente, meu amigo, só existe um presente no indicativo, que a gente chama de presente do indicativo.
Aí você vai perguntar assim para mim, professor, o senhor falou para a gente hoje, né, que um grande momento de você identificar o tempo e o modo do verbo é analisando o elemento mórfico que se chama desinência modo temporal, que é ela que vai determinar o tempo e o modo do verbo. É isso aí, meu amigo. Aí você vai falar, no presente do indicativo, professor, eu tenho a desinência, essa desinência modo temporal, ela vai aparecer no presente do indicativo, meu amigo, é aí que é o problema. Porque no presente do indicativo não existe a desinência modo temporal. Ela não aparece no presente do indicativo, tá bom? Aí você fala assim, então como é que eu vou determinar? Só que, meu amigo, como eu disse a você, a banca, no caso, seja a FCC, que é a mais comum, né? Mas a CESP também, tá? Ela pode não só cobrar de você a questão do tempo, a identificação do tempo. Eu falei para você que um outro tipo de questão que ela pode cobrar de você é falar sobre a semântica, o significado desse tempo verbal. E o que eu quero que você entenda, que vai representar o presente do indicativo. Ó, o presente do indicativo, ele vai marcar, olha aqui, ó, um fato habitual no momento em que se fala. Então, toda vez que eu vir um verbo no presente do indicativo, ele vai marcar. Se tivesse lá na prova, ela sublinhou lá, um exemplo, ela colocasse lá na prova tal expressão, para a gente ver aqui, tal frase, ela colocasse assim um exemplo, ó, aguardo, ela colocasse assim, aguardo seu pronunciamento. Quando eu falo aguardo seu pronunciamento, tá? Neste caso, ela falasse assim, ó, eu quero que você diga para mim qual é a significação desse, que sentido denota esse verbo nessa frase. Primeira coisa que você tinha que entender, aguardo é presente do indicativo. E é claro, qual é o gabarito que você deveria marcar aqui, ó? Primeiro, se é modo indicativo, nós vimos que o modo indicativo indica um fato verossímil, real, tá? Só que o presente do indicativo especificamente, eu te falei, ele vai indicar uma ação habitual no momento em que se fala. Então, no caso, eu tenho que ter uma resposta, um gabarito, onde ele trate. É uma ação habitual no momento que se fala, é um fato habitual no momento em que se fala. Ali eu vou ter o quê? O possível gabarito para essa questão. Então, geralmente ela pode me cobrar só para que eu identifique o tempo e o modo, ou ela pode me cobrar o sentido que ele vai traduzir, a semântica que ele vai traduzir dentro daquele contexto. Tudo bem? Tá bom? Vamos lá. Aí eu falei para você, o presente só tem um, mas eu tenho aí os pretéritos, né? Ó. E quando eu falo em pretérito, a primeira coisa que o aluno deve lembrar é que no indicativo eu tenho dois, no caso aqui, dois pretéritos. Eu tenho um pretérito, eu tenho três, na verdade, desculpe. Eu tenho um pretérito imperfeito, eu tenho um pretérito perfeito e eu tenho um pretérito mais que perfeito. Aí você pode parar e pensar, professor, eu posso tentar traduzir esse tempo e esse modo verbal, identificá-los num texto, numa questão dessa, aquela peça para eu marcar que tenha o mesmo tempo e o modo, né? Eu tentar ir pela desinência? É claro, meu amigo, que sim. Tanto que eu falo para os alunos, olha as duas desinências que vão marcar o pretérito imperfeito do indicativo, tá bom? Eu tenho duas desinências modo temporais que vão marcar o pretérito imperfeito, ó. A desinência vá e a desinência ia. Então são as duas desinências que vão marcar o pretérito imperfeito. Suponha que você estivesse numa prova e ela colocasse esta frase aqui para você, ela falasse assim, ó, tal situação
estava controlada. Ó, ela coloca esta frase. Olha como é muito comum em provas da FCC esse tipo de questão, né? Ela sublinha o verbo, aí ela vai perguntar assim para você. O vocábulo sublinhado acima apresenta, ela vai dizer, assinale a alternativa abaixo em que tenha o verbo que apresente o mesmo tempo e modo verbal do verbo grifado acima. Então ela grifou um verbo, pede para que eu assinale nas opções abaixo um que tenha o mesmo tempo e modo do verbo grifado acima. Qual é o verbo que está grifado? Estava. Aí o que você, aluno, tem que fazer? Primeira coisa que eu te falei, primeiro ponto, eu tenho que fazer o quê? Identificar a desinência modo temporal, tá bom? Ao identificá-la, eu tenho que falar, opa, identificando essa desinência, eu vou determinar qual é o tempo que eu tenho, ó. Estava. Meu amigo, estava, ele vem, ó, o radical é até, ó, a letra T, o Azinho é a minha vogal temática, então, ó, radical, vogal temática, porque é o verbo estar, é um verbo de primeira conjugação, vogal temática A. Aí eu tenho quem agora? O vá. Lembra que eu falei que depois da vogal vem quem? A desinência modo temporal. Então a minha desinência modo temporal é quem? É o vá. Opa, eu vou lembrar. Desinência modo temporal vá marca o quê? O pretérito imperfeito do indicativo. Se marca o pretérito imperfeito do indicativo, meu amigo, é claro que nesse caso eu vou ter que achar uma alternativa abaixo que esteja o quê? No pretérito imperfeito do indicativo. Aí eu falei, quais são as duas desinências que marcam o imperfeito? O vá e o ia. Com certeza você ia ter uma resposta aqui embaixo nesse seguinte jeito. Ela colocaria assim, exemplo. A aula cabia na... Não, exemplo, eu coloco. A aula cabia no arquivo. Em PDF. Ó, então quando eu falo que a aula cabia no arquivo em PDF, perceba que aqui eu teria um verbo que o quê? Que marcaria com certeza o mesmo tempo e o modo do grifado acima. Estava pretérito imperfeito, desinência vá e cabia. Ó, desinência ia marcando o quê? O pretérito imperfeito. Beleza, galera? A gente fica por aqui nesse primeiro bloco, mas a gente retorna daqui a pouco com mais para você no segundo bloco, tratando ainda de modos e tempos do verbo.